Vamos lá, guerreiro. Boa noite, boa noite, boa noite. Você já conhece o procedimento, né? Então você entra aí e vai convidando seus amigos. Galera entrando na área aí, né? Vamos lá? Vamos aproveitar para repetir a primeira parte, né? Semana passada a internet acabou picando os vídeos. É isso aí. Vamos então, né? Correndo aí, jogando duro demais. Bacana? É isso aí, né? É isso aí. Vamos jogar duro. Você já conhece o procedimento. E eu já vou começar já, né? A jogar duro, porque perceba, a gente tem que correr, né? Tem que correr. É isso aí, né? Vamos lá, joga duro, convide seus amigos, conhece o procedimento, né? Vai bambando de coraçõezinhos aí, convidando seus amigos. Bacana, bacana, bacana. Eu vou ter que acelerar, né? A aula hoje vai ser acelerada, por quê? Porque eu já passei, né? Já dei isso aqui, mas como a live da semana passada acabou picotando, eu resolvi fazer a primeira parte de novo. Eu só vou até onde eu parei, né? Porque a segunda parte eu fechei, beleza? Aí você já tem diversas informações aqui já anotada lá no seu Zuckerberg, tá? E aqui eu vou fazer uma revisão, tá? Falando dos pontos que eu falei aqui na primeira parte que acabou cortando. Se a internet cair, pessoal, aí eu vou desistir, né? Aí não tem como. Bem, é importante, né? Olha que eu falava antes da prova da OAB, eu falei, olha, a grande probabilidade de cair apelação e recurso em sentido estrito. Eu não falei lá no Instagram, eu não consegui fazer uma live, mas eu falei. Eu falei, ó, estuda causa de diminuição de pena, estuda atenuantes, estuda a teoria do erro, excludente de licitude, excludente de culpabilidade, não falei? Caiu na prova, né? Caiu uma apelaçãozinha lá, e os alunos da OAB, né, pô, bombaram. Falei, estuda a teoria do erro, né? Jogaram duro demais, então bacana, né? Joga mais uma na minha conta, a gente acertou a peça aí da OAB. Vocês estão na área aí? Vocês estão na área? Perceba, tá na área aí? Bacana. É importante falar, né? Aulão Adelante bombado, né? Bombado aí, diversos alunos inscritos. Veja, professor, e se mudar a data do aulão? Se mudar a data da prova, a gente vai mudar a data do aulão também. Beleza? O aulão vai acontecer, pode ficar tranquilo. Agora, eu te oriento, corre logo lá e faz a sua inscrição. Aulão Adelante, delegado de Mato Grosso, né? Um site www.adelante.net.br. Eu vou para quebrar tudo, né? A equipe está muito concentrada, a gente vai para quebrar tudo. Bacana? Outra informação importante que eu tenho que passar para vocês, a pedidos da galera que faz Polícia Militar. Beleza, a pedido, Aulão Adelante em Salvador, Aulão Adelante PM da Bahia, beleza? Aulão Adelante PM da Bahia vai ocorrer no dia 5 de agosto, né? Um dia antes da prova da Polícia Militar da Bahia. Eu vou colocar diversos alunos meus dentro da Polícia Militar da Bahia. Podem ter certeza disso. Equipe super confirmada. Eu em Direito Penal, Relações Extravagantes, a professora Ana Cláudia Campos em Direito Administrativo, o professor Cristiano Lopes em Direito Constitucional. A turma tá boa, beleza? Então, essa semana ainda, nós iremos abrir as inscrições do Aulão Adelante Salvador, né? Aulão Adelante Salvador para a Polícia Militar, né, da Bahia. Bacana? Então já vai aí, vai falando com seus colegas de cursinho, olha, o Aulão Adelante, vai ter o Aulão Adelante, Zuc vai estar lá com a galera dele lá, de vão jogar duro demais, isso. Professora Ana Cláudia, né, fera no Direito Administrativo, faz parte agora aí da equipe Adelante também, beleza? E vai jogar duro demais, tá? Então você que vai fazer esse concurso para a Polícia Militar de Salvador, perceba, para a Polícia Militar da Bahia, perceba, você tem que fazer esse aulão, beleza? Divulga aí com a sua galera aí, em breve no site www.adelante.net.br. Bacana, o Jonathan de Tragotingo aí, isso aí, a gente vai jogar duro demais. Vamos lá então, pessoal, né? Então vai divulgando esse aulão Adelante para a Polícia Militar da Bahia, tá? 5 de agosto, lá em Salvador. Beleza, então vamos voltar aqui, né? Eu já falei sobre isso, mas vou falar de novo, tranquilo, porque aconteceu, picotou a live da semana passada e eu resolvi fazer de novo a primeira parte. Legal? Bacana.
Ah, professor, mas fala o desacato. Amanhã vai ter um aulão de desacato. Na verdade, são 2 lives. Eu não consigo, né? Eu não consigo. Eu até falei, vou falar em apertada síntese, mas eu não consegui. Amanhã são 2 lives, ó, Jaqueline na área aí, ó, Jaqueline Miranda na área. Amanhã são 2 lives, beleza? De 40 minutos cada, só para falar do desacato, tá? Eu não vou falar só do julgado, não, tá? Eu vou deixar aquele artigo no osso. Né? Como, por exemplo, é possível desacato entre funcionários públicos? 3 correntes doutrinárias. 3 correntes doutrinárias. Beleza? E eu vou te dar essa corrente amanhã. As três correntes. Tá? Diversas informações acerca dele desacato. Não adianta você saber a decisão da terceira sessão. A terceira sessão manteve, a terceira sessão, né, entende, né, diversamente da quinta turma que o desacato continua, né, tendo aí a sua roupagem criminosa. Isso todo mundo está sabendo. Agora, o que adianta você saber uma decisão? Você sabe o que é desacato? Que consiste dele desacato? Há a possibilidade de desacato entre os funcionários públicos? Há a necessidade da presença do funcionário público? Há a possibilidade da pessoa ser desacatada fora do exercício da função? E quem é vítima? É o Estado ou é a pessoa? Ou é o Estado e a pessoa? Entenderam ou não? Há a possibilidade de exceção da verdade no delito de desacato? Entenderam? É isso, tem que saber, filho. Não é oba-oba, não. Né? Tem que saber. Você conhece o tipo? Tá. Então agora você vai poder falar da decisão. Tem que saber. Se você não sabe. Não é isso? É crime, eu sei. Mas quando é que eu vou visualizar esse crime, delegado? Aí você não sabe. Amanhã a gente vai fazer. São 2 lives de 40 minutos, podem ter certeza. Vamos lá, então. Comunicação falsa de crime, né? Ou contravenção, já falava isso, previsto lá, falava sobre esse delito, previsto lá no artigo 340. Isso, vou mastigar as 3 correntes. Veja, o tio penal descreve, né? Provocação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou contravenção, né? Que sabe não se ter verificado. Não se ter verificado, ou seja, o agente ele leva um fato a uma delegacia de polícia, tá? Esse fato com uma roupagem, veja, contravencional ou uma roupagem criminosa, tá certo? E ele sabe que esse fato inexistiu. Ou ele atribui um fato, tá? Ele sabe que esse fato inexistiu, ou cria um fato e atribui a uma pessoa fictícia, não é isso? Ou atribui uma pessoa fictícia. Bacana, tranquilo, e veja, ele acaba provocando uma ação da autoridade. Tranquilo? Da autoridade. Aí ele falou assim, tô louco, já teve essa aula, eu estou aqui repetindo a primeira parte, né? Porque picotou, e aí eu quero deixar a aula bem, né? Jogar duro demais. Isso. Aí eu estou aqui repetindo a primeira parte. Beleza? Mas vai ser rápido, porque você já tem isso no caderno. Vai pegando aí no seu caderno e vai acompanhando aqui. Veja que trata-se de um crime de menor potencial ofensivo. Porque, veja, pena, escala penal de 1 a 6 meses, né? De 1 a 6 meses, então trata-se de um crime de menor potencial ofensivo. Então, veja, aplicabilidade da lei 9.099. Eu falava para vocês, para não fazer confusão entre o delito de denunciação caluniosa, né, e falsa comunicação de crime. Na denunciação caluniosa, veja, o agente ele atribui um fato criminoso ou contravencional a uma pessoa, tá? E perceba, ele sabe que essa pessoa é inocente e ele provoca a investigação policial, né, instauração da causa de investigação policial, processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa. Quanto de denunciação caluniosa, você fica tranquilo que eu já tenho uma aula lá de denunciação caluniosa, depois você vai pegar os detalhes lá. Denunciação caluniosa é isso, ele atribui o fato a uma pessoa que ele sabe inocente e o delegado acaba instaurando, por exemplo, um inquérito policial para investigar aquele fato. Na falsa comunicação de crime, ele não atribui fato a ninguém. Bacana? Ele não atribui fato a ninguém, ou atribui fato a uma pessoa fictícia. Legal? E acaba dando ensejo a uma ação por parte da autoridade policial. Por exemplo, a instauração de um inquérito policial. Beleza? Tranquilo. Legal. Importante ainda, né, a gente ter a ciência, e eu falava isso na outra aula, que lá na denunciação caluniosa, quando você tem atribuição, por exemplo, de um fato contravencional, a pena é diminuída, né? Na denunciação caluniosa. Se você atribui uma contravenção penal, né? Atribui uma contravenção penal
a uma pessoa que você sabe inocente, dando ensejo à instauração de um procedimento, você tem a pena diminuída. Quando você fala de falsa comunicação de crime ou contravenção, então se você faz uma falsa comunicação de uma contravenção penal, não há que se falar em diminuição de pena. Veja que não há alteração na escala penal quando se trata de contravenção, quando eu trabalho lá com a falsa comunicação de crime, beleza? Né? Tem aí também anotado, né? Você tem anotado aí, vamos embora. É importante ainda, né, a gente ter a ciência de que, veja, trata-se, a falsa comunicação de crime, trata-se de um crime material. Para que eu tenha a consumação do delito, o delegado, por exemplo, estou dando um exemplo do delegado, ele tem que adotar uma providência, tá certo? Então, se o Tício chegou na delegacia e levou um fato que não existe, veja, mas o delegado, por circunstâncias alheias à vontade do Tício, não instaurou inquérito policial e não tomou qualquer tipo de providência, eu tenho a tentativa materializada e não a consumação do delito, porque é um crime material, um crime causal. Necessariamente eu tenho que ter uma ação da autoridade, né? Olha o que ele diz, ó, provocando a ação da autoridade, beleza? Então trata-se aí de um crime material. O objeto jurídico tutelado, né? Eu falava isso na semana passada, quando acabou cortando as lives aí. O objeto jurídico tutelado é a administração da justiça, não é isso? Olha, a perda de tempo, né? O gasto, o investimento de dinheiro, veja, com a instauração de um procedimento, não é isso? Então, se protege aí a administração da justiça, ou seja, toda essa perda de tempo, né, o dinheiro investido por parte dos órgãos responsáveis aí pela investigação criminal, tá certo? E o objeto material? O objeto material, perceba, recai aonde? Recai na ação da autoridade, não é isso? A ação da autoridade vai configurar aí o objeto material, é onde recai a conduta do agente. Beleza? Tranquilo? Tá rápido? É porque você já tem aí. Te chamo no percebe e digo, veja que a falsa comunicação de crime, né, prevista lá no artigo 340, menciona o seguinte, vamos lá no 340, ele fala, vamos lá no 340, ele fala provocação da autoridade. Então, quem é essa autoridade? Quem é essa autoridade? Provocação da autoridade. Veja que prevalece na doutrina, autoridades são aquelas pessoas que têm, né, poderes investigatórios. Então, se o agente leva um fato a um policial militar que está na rua e o policial militar desloca para apurar aquele fato, só que aquele fato não existe, eu não tenho falsa comunicação de crime. Professor, por quê? Porque o policial militar não tem atribuição para investigar. Tá aí um JD nessa questão? Tá aí, tu colocou um jogo duro aí? Tu colocou um jogo duro de quem vencer essa autoridade, pessoas que têm atribuições, né? Que têm atribuições para investigar. Colocou um Alfa Zulu, colocou se comunica com um policial militar realiza a investigação, não vai caracterizar a falsa comunicação de crime, porque, veja, não é autoridade para investigar, entendeu? O tipo penal fala, ó, provocando a ação de autoridade. Bacana? Autoridade, delegado de polícia, promotor de justiça. A doutrina até aponta, veja, fiscal da Receita, auditor fiscal, né? A doutrina bota esses exemplos aí também. Beleza? Tranquilo. Perceba ainda que trata-se de um crime de forma livre. Ou seja, esse crime ele pode ser praticado por qualquer meio. Eu posso chegar na delegacia, né, e falar, olha, ocorreu um homicídio que na verdade não ocorreu. Não é isso? Ou eu posso pegar e mandar por escrito. Mando um e-mail lá para a delegacia, informando, olha, ocorreu um homicídio em tal lugar, quando na verdade não ocorreu. Ou pode só ainda praticar esse crime fazendo, né, realizando a ligação para a delegacia, veja, com a roupagem do anonimato, né, informando que ocorreu um homicídio, ou seja, através de uma denúncia anônima. Tá certo? Então, crime de forma livre, né? Não há que se falar em crime de forma vinculada. Pode ser praticado por qualquer meio. É importante ainda, né, quando a gente fala lá da falsa comunicação de crime, professor, você está na velocidade? Porque eu já dei essa aula, né? Então, é mais para o cara só ver aí o que ele deixou de anotar. Tá. Importante ainda, né, que a falsa comunicação de crime, veja, é o agente levar à autoridade qualquer crime. Qualquer crime ou contravenção.
Beleza? Qualquer crime. Esteja esse crime previsto no Código Penal, esteja esse crime previsto na legislação extravagante. Mas eu vou te chamar no Perceba. Coloca um JD. Coloca um JD, coloca um Alfa Zulu e fala: olha, mas eu tenho que ficar ligado. Que eu agora vou te falar, né? Mas fica ligado. Qualquer crime, mas perceba, fica ligado. Se for crime militar, perceba, aí vai prevalecer o Código Penal Militar, porque eu tenho a previsão da falsa comunicação de crime lá no Código Penal Militar, artigo 343, né? Acertar, acho que eu até falei 334, mas artigo 343 lá do Código Penal. Beleza? É o 343? Ou 344? Não, 344, acertei. Então falei certo na primeira live. Artigo 344, beleza? Falsa comunicação de crime militar, artigo 344. Legal. Bacana. E aí eu dei exemplo, né? Professor, dá um exemplo, então, aí, seria uma falsa comunicação de crime ou contravenção. Eu te chamar no Perceba para dizer o seguinte: o Tício sabe que o Mévio está viajando. Aí ele chega na delegacia e fala: ô delegado, o Mévio morreu, mataram o Mévio. Ele sabe que o Mévio está viajando. Entenderam, não? Ou, por exemplo, olha bem, o Tício verifica que ocorreu um estupro e chega na delegacia: ó, ocorreu um roubo, agora ali. Mas ele viu que era um estupro. Eu tenho falsa comunicação de crime. Eu vou chamar sua atenção porque, perceba, se há o elemento dúvida, ou se são figuras típicas aproximadas, não há que se falar em falsa comunicação de crime. Como assim, professor? O Tício verificou que o Mévio subtraiu coisa alheia do Pedro mediante violência. E chega na delegacia e ele fala: olha, delegado, o Mévio furtou o relógio, era o relógio. O Mévio furtou o relógio do Pedro. O Tício falando. Como assim furto? Furto não, isso é roubo, usou de violência. Veja que são figuras típicas que, né, um delegado, né, com a sua experiência, vai saber que ele está falando o seguinte, que ocorreu um roubo. Entendeu? Então aí não há que se falar em falsa comunicação de crime. Primeiro, e muito importante isso, a ausência de dolo. Na verdade, o fato ocorreu, só que na hora dele explicar na delegacia, ele chamou o roubo de furto. Né? Veja, é aquela falta de tecnismo jurídico por parte do leigo. Então, nessa situação, não há que se falar em falsa comunicação de crime. Você está na área aí? Você está na área aí? Vamos lá? Você está na área aí? Posso seguir aqui? Vamos ver se você está na área. E se você falar que está na área, é porque eu estou sabendo que você está me recebendo. E então vamos jogar duro. Bacana, vamos aproveitar que, né, que não está caindo para a gente bombar. Vem cá então. Te chamo no Perceba para dizer o seguinte ainda, né? Veja que o caso da dúvida também não enseja falsa comunicação de crime, e eu já falava isso para vocês. Como assim, professor? Perceba bem, o Tício, não é isso? Veja, ele esqueceu a carteira em casa. Não, esqueceu o celular em casa. E aí, veja, ele não sabe, ele não tem certeza de que esqueceu em casa. E ele estava dentro do ônibus. Aí ele falou assim: olha, rapaz, o Zuc está entrando no Periscope. Eu estou aqui no ônibus, as pessoas vão até achar que eu sou louco. Mas eu vou colocar um fonezinho aqui, eu vou ficar aqui assistindo a aula do Zuc. Deixa eu pegar meu telefone. Aí ele meteu a mão no bolso. Meu telefone não está aqui. Será que eu deixei em casa? Será que furtaram? Vou na delegacia registrar furto. Aí ele vai na delegacia e registra o furto. Veja que ele está na órbita da dúvida. E se ele se encontra na órbita da dúvida, não há que se falar que ele tenha dolo. Então, mesmo que ele tenha registrado o furto, não há que se falar em falsa comunicação de crime. Bacana, mesmo que a autoridade policial venha desencadear uma ação. Por quê? Porque ele está no campo da dúvida. Legal? Olha, ele tem dúvida se deixou o celular em casa ou se levou... se furtaram o celular dele, né, dentro do ônibus, ou se ele deixou em casa. Tá, agora deixa eu pedir uma coisa para vocês dentro de um favor. Tudo bem, aqui eu estou explicando a técnica, estou falando aqui que não há que se falar em falsa comunicação de crime, mas quebra o galho da polícia. Quebra o nosso galho. Poxa, primeiro dá uma olhada em casa, vê se não ficou em casa, antes de ir lá na delegacia registrar a ocorrência, né? Porque agora você está sabendo que não configura crime, você vai falar: na dúvida vou lá registrar. O professor falou que não tem dolo, né? Quebra meu galho, né? Dá uma olhada lá, se não sabe tanto trabalho. Beleza? Não era nem para falar isso aqui, né? Só estou falando porque é a técnica, né? Para você andar bem nas provas, beleza? Mas, pô, dá uma olhada em casa.
Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tranquilo, tranquilo. Aí o colega, né, ele colocou aí, professor, né? Eu vi ele colocando aí agora, né? Ele falou assim, professor, mas e o dólar eventual? Vem cá que eu vou te chamar no Perceba, filho. Vem cá. Sempre você analisa o tipo, beleza? Olha o que ele fala aqui na falsa comunicação de crime. Provocar a ação da autoridade comunicando a ocorrência de crime ou contravenção que sabe não ter se verificado, que sabe só admite dolo direto. Olha aí, que sabe, deve saber. Só admite dolo direto, coloca um alfazulu, né? Então veja, inclusive quando você na sua discursiva for falar em relação ao 340, e aí você abordar a questão da dúvida, você vai chamar no Perceba e vai se reportar a redação, né? Dizendo, não é possível dolo eventual porque há o tipo penal, né? Que saber, né? Aí você chama lá no alfazulu e olha, tipo penal só admite dolo direto. Então, no campo da dúvida, se ele registrou ocorrência policial, não há que se falar em falsa comunicação de crime. Na área agora aí, @professor Boretti, né? O rei do direito civil, não é isso? Para as carreiras de delegado, Ministério Público, magistratura, Boretti na área, sempre aí, entrando nas nossas lives, compartilhando. Eu indico muito o professor lá do Rio de Janeiro, de direito civil, né? As lives dele são pesadíssimas, né? É jogo duro, eu gosto de assistir, porque ela fica lá aprendendo, né? O direito civil, joga duro demais, né? E, sabe, o delegado, ele tem que saber muito de direito civil. Rapaz, porque eu vou falar para vocês, Boretti, a maioria dos casos que chega na delegacia de polícia, a maioria é questão, né? Veja, que abrangida aí pelo direito civil. E aí você tem que explicar, pessoal, isso não trata-se de crime. Então, para você saber que não é crime, né? Veja, você tem que ter um conhecimento, né, do direito civil, né? Rapaz, tem que ver lá. Diretor, você não pode lá, olha, eu aluguei lá o imóvel para fulano e ele não quer sair, eu quero registrar a ocorrência policial. O senhor não pode ir lá, não, mandar sair? Aí você tem que orientar, vai na defensoria pública, né? E tal, explica, né? Vai lá, né? Vem lá, reintegração de posse, não é isso, Boretti? Entra lá com a reintegração de posse e tal. Joga dura aí, irmão, você que tá mais afiado, né? Então, olha lá, ó. E isso tem que saber. O delegado, senão vai sair, fui lá, o delegado não sabe de nada. É assim, a população não quer saber, não. Por isso que é exigido um conhecimento, né? Não aprofundado, mas aquele conhecimento, né? Básico ali lá de direito civil, né? Bacana, legal, o Boretti, joga duro demais. Vem aqui para mim, então. Então eu falava, tá? Então fica ligado nessa questão das figuras típicas que se parecem, né? Furto com roubo, então não há que se falar em falsa comunicação de crime. E também, na questão da dúvida, também não há que se falar em falsa comunicação de crime. Bem, eu acho que... né? Será que eu fui até onde? Já tô fechando, né? Que isso aqui é só... né? Eu já até falei, rapaz, fui rápido aqui, fechei a primeira parte. Vamos lá então. Então agora eu vou partir para falar acerca da comunicação falsa de um crime para encobrir um outro crime. Foi aqui que eu parei, né? Foi aqui que eu parei, beleza? Foi aqui que eu parei, né? Então veja, o Tício, ele matou o MEV, tá certo? Chegou na delegacia e falou, olha, doutor, alguns indivíduos, né? Veja, eu estava com médios, os indivíduos abordaram e realizaram disparo de arma de fogo. E atiraram na minha direção, só que eu não fui atingido. Mas o médio foi atingido e subtraíram o veículo. Doutor, eu tenho aí, olha, um latrocínio consumado e um tentado em que eu sou vítima. E o médio acabou morrendo. Que nada, ele matou o médio. E ele dá ensejo à investigação. Depois, né, descobriu-se que, na verdade, foi ele que matou. Há que se falar em homicídio, mas a falsa comunicação de crime? Ou deve-se falar apenas no delito de homicídio ou essa falsa comunicação está abrangida aí pelo direito de ampla defesa? Afinal, ele mentiu para encobrir a autoria do delito que ele tinha praticado. Eu tenho duas correntes doutrinárias. Uma primeira corrente doutrinária entende que ele deve responder pelos dois delitos. Pelo homicídio e pela falsa comunicação de crime. É a corrente, né? Veja, que prevalece, né? Veja, a doutrina aponta que essa corrente aí é a corrente majoritária, beleza? E eu tenho uma segunda corrente,
veja, que é minoritário, mas você tem decisões nesse sentido, entendendo que ele deve responder apenas pelo homicídio, não falsa comunicação de crime, porque, veja, era um direito dele mentir. Veja, estava essa versão, né, mentirosa, veja esse contexto dele falsear a verdade, chamei não falsear a verdade, joga um jogo duro aí, falsear a verdade, olha que bonito. Então, esse contexto em que ele, veja, falseou a verdade, te chama no percebidigo. Ele estava fazendo para se proteger, para, veja, não se chegar à autoria do delito e ele acabar respondendo penalmente, tá certo? Esse é o posicionamento da segunda corrente, beleza? Então, se cair uma questão dessa, é bom você colocar as duas correntes aí, tá, vou fechar agora com esses dois pontos aqui, eu também já tinha falado, mas vou fechar aqui. Sujeito ativo do crime, qualquer pessoa, mas te chama no percebidigo, cuidado. É a regra, porque eu tenho exceção. Eu tenho exceção por quê? Porque, veja, se é um crime de ação penal privada, de ação penal pública condicionada à representação, não pode ser qualquer pessoa. Como assim, professor? Não pode ser qualquer pessoa. Porque, veja, eu chego na delegacia e falo, delegado, a Tícia foi... o Mévio xingou a Tícia. Delegado, esse fato não existiu. Professor, mas não seria tentativa? Olha só. O delegado, ele poderia instaurar um procedimento sem o requerimento da Tícia? Ação penal privada. Não. Então, eu tenho aí um crime impossível. Ineficácia absoluta, Do meio aí, ó. Eu tenho um crime impossível. Entenderam? Como é que eu, Ora, delegado, como é que vocês... ele me falou, não, mas peraí, a condição de procedibilidade e o requerimento da vítima? Você nunca poderia instaurar um inquérito. Entendeu? A mesma coisa quando se trata de lesão corporal. Então, delegado, o Mévio lesionou a Tícia. O delegado vai poder já instaurar um procedimento? Não, porque você tem aí a condição de procedibilidade. Não é isso? Mas eu vou te chamar, não perceba. Cuidado. Porque há a possibilidade dele relatar uma lesão corporal e o delegado ter que instaurar, sim, um procedimento. E aí você não falaria de crime impossível. Quando? Quando você tem uma falsa comunicação de crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, em que o crime de lesão corporal é de ação penal pública incondicionada. Entenderam ou não? Aí você tem lesão corporal como a 9.099, como a Lei 11.340, artigo 41, afasta a 9.099. E aí a 9.099 você tem lá a previsão da representação. Veja, a ação penal nos crimes de lesão corporal, no âmbito doméstico, é um crime de ação penal pública incondicionada. Então, se eu chego na delegacia e falo, o delegado Tício, que é marido da Mévia, lesionou a Mévia. O delegado, deixa eu tomar aqui os procedimentos, que é ação penal pública incondicionada. Vamos realizar diligências, vamos encontrar a vítima. Não, delegado, isso não existiu não, esse cara é doido. Eu amo meu marido, ele nunca fez isso. Mas veja, o fato realmente não ocorreu. Não é ela que está encobrindo, não, sabe? Que às vezes tem isso, Mulher apanha, chega lá e fala que não apanhou. Mas é ela mesma disse, ele ia estar doido, E não ocorreu nada disso. Entenderam? Então, veja, aí você teria um crime de lesão corporal que o delegado acabou instaurando um procedimento. Por quê? Porque independe de manifestação de vontade da vítima quando você tem esse delito ocorrido no ambiente doméstico, não é isso? Então, veja, uma falsa comunicação de um crime de lesão corporal em que você diz que o marido lesionou a esposa, esse fato não ocorreu e dá ensejo à investigação por parte da polícia, você vai responder por falsa comunicação de crime. Muito embora seja lesão corporal. Por quê? Porque, veja, se fosse num outro contexto, o delegado não poderia fazer, porque crime de lesão corporal, veja, você demanda aí uma representação da vítima. Os crimes mediante representação, você tem que ter essa condição de procedibilidade. Deu para entender isso aí? Eu sei que está rápido, é aulão, batida de aulão. Você está aí ou você correu? Você está aí ou você correu? Tá aí? Fechou? Bacana? Fechou aí? Bacana. Então você não correu, Você ficou aí. Legal? Bacana. E aqui eu vou fechar, com o que eu já tinha falado ontem. Semana passada, acerca da comunicação falsa de crime, Bom, rapaz, que essa live ficou completa, graças a Deus. Acerca da comunicação de crime e também falsa comunicação de crime,
quando você tem a intenção de receber seguro de um veículo, né? O cara oculta um veículo e veja, ele comunica esse fato à delegacia para receber o seguro do veículo. Será que ele responde lá pelo artigo 171, né? Veja outras fraudes, né? Lá no parágrafo 2º, inciso 5, que fala lá, fraudes para recebimento de indenização ao valor de seguro, e mais a falsa comunicação de crime, ou responde apenas pela falsa comunicação de crime? Veja que o entendimento que prevalece é que ele vai responder tanto pela falsa comunicação de crime, como também lá pelo delito de outras fraudes, né? Lá do artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5, não é isso? Ele responderia o delito pela outras fraudes, né? Responderia pelo delito de fraude, né? Melhor dizendo, fraude para o recebimento de indenização ou valor de seguro. Entenderam ou não? Então responderia pelos dois delitos, não apenas, ou melhor dizendo, faz aí uma correção, tá? Faz uma correção. Opa, rapaz, fica aqui. Corrente que prevalece, faz uma retificação aí. Corrente que prevalece, responde por um delito só. Beleza? Responde por um delito só. Qual o delito? Só pelo delito lá da fraude para recebimento de valor seguro. Beleza? Não responde pela falsificação, pela falsa comunicação de crime. Por quê? Porque essa falsa comunicação de crime, veja, seria o meio pelo qual ele fraudou. Né? Ele utiliza a falsa comunicação para fraudar, para induzir a erro, né? Para receber o valor do pagamento de seguro. Essa é a primeira corrente. Isso, exatamente. Bacana, né? E a aplicabilidade do princípio da consunção, você fez a retificação aí, jogou duro demais. E a corrente minoritária entende que ele responde pelos dois, tanto pela falsa comunicação como pelo delito lá de fraude para o recebimento, para o recebimento de indenização ao valor de seguro. Por que isso? Porque sujeito passivo são dois. Sim, a seguradora chama no percebe, digo. E também lá a seguradora e o Estado, né? A seguradora e a administração da justiça. Dois sujeitos passivos. Então ele deveria responder por dois crimes, ou seja, dois objetos jurídicos tutelados. Entenderam ou não? Então não teria como ele responder apenas por um. Tá? Essa aí é a corrente minoritária. Beleza. Professor, é só isso? Não, tem mais, né? Mas veja, eu digo o seguinte, chama no percebe, digo. Está lá no segundo vídeo, né? Quem assistiu, né? Tem aí no Zuckerderno, o segundo vídeo, que é a segunda parte dessa nossa aula aqui. Eu repeti a primeira, graças a Deus, consegui completar. Semana passada acabou cortando e eu fiquei com medo de alguns alunos não terem conseguido acompanhar, né, toda essa minha explicação aqui. E quando a gente faz uma coisa com amor, né, eu quero passar, sabe, o aluno perde uma questão que eu tinha falado no vídeo, mas deu aquela picotada. Bem, vem para cá agora. Crime de desacato. Se liga, né? Veja que o examinador, pessoal, eles não vão ficar perguntando para vocês, crime de desacato, e a terceira sessão. Vai até perguntar numa discursiva, pode até perguntar, mas vai perguntar assim para você. Vem aqui. Primeiro, quanto ao crime de desacato, segundo o STJ, olha, o crime de desacato, né? Veja, ainda continua, ou melhor, a conduta, né, de desacatar funcionário público, no exercício da função em razão dela, né, continua aí com a roupagem criminosa, ou seja, né, continua a figura típica, né? Vai perguntar assim, letra A, que isso aí tá batido. Aí ele vem com um item, com a letra B, que ele vai jogar duro, ele não vai perguntar só isso. B, a possibilidade do desacato em funcionários públicos. C, para ocorrer o desacato, há necessidade da presença do funcionário público? É isso, irmão. Aí você tem que conhecer. Aí você quer falar, quer discutir sobre decisão da terceira sessão, se você nem sabe quando é que configura o desacato. Há possibilidade do desacato entre funcionários públicos? Sim ou não? Um funcionário público, ele pode desacatar o outro? Você já estudou isso? Você conhece as correntes? Você joga duro? 3 correntes doutrinárias. Vou ser rápido aqui. Uma primeira corrente entende que não é possível. Não é possível por quê? Porque o desacato, perceba, está lá no capítulo dos crimes particular praticado contra a administração pública. Então, numa interpretação topográfica, geográfica, literal, gramatical,
Perceba bem, não há possibilidade do delito de desacato, né, ser praticado por funcionário público. Por quê? Porque o desacato se encontra lá no capítulo dos crimes praticados por particular, né, em face da administração pública. Primeira corrente doutrinária. Segunda corrente doutrinária entende que é possível, desde que a pessoa que figura no outro polo, ou seja, que é ofendida, ela sustente uma posição hierarquicamente superior à pessoa que está proferindo a ofensa. Então, só poderia haver crime de desacato de funcionário público se fosse do subordinado para o superior. E essa corrente, capitaneada por Bento de Farias, veja, diz o seguinte: porque tutela-se, aí peca. Porque fala o seguinte, ó, tutela-se a autoridade. Não. E aí vem a pegadinha de prova. Bento de Faria peca, né, com todo respeito, é um grande mestre, né? Saudoso Bento de Farias. Veja, peca nesse contexto porque te chamo no PC e digo. Aí vem a questãozinha de prova. O delito é desacato e não desacato à autoridade. Coloca um alfazulu. Professor, sempre ouvi desacato à autoridade. Mas vai lá. Vai lá no 331. O delito é desacato. Desacatar funcionário público. Você ou desacato à autoridade. Como é o crime de desacato à autoridade? Delito não é desacato à autoridade. Entenderam ou não? Então veja, não há necessidade que a pessoa seja autoridade. Basta que ela seja funcionário público. No exercício da função em razão dela. Entenderam ou não? Então Bento de Faria, quando ele diz é possível, desde que a pessoa ofendida seja superior, ele peca. Né? Veja, porque esse tutela aí a administração pública, né? Prestígio da função pública, né? A honradez da função pública. Segunda corrente. Terceira corrente. Você vai passar para delegado, filho? Não adianta você saber a posição de terceira seção, não. Você tem que saber o que configura o desacato. Eu vou fazer 2 lives de 40 minutos cada. Vem para cá então, corre não, que eu vou só fechar aqui. Só dando aqui um aperitivo das lives que eu vou fazer. 2 de 40 minutos. Vem para cá. Terceira corrente entende que é possível. Terceira corrente entende que é possível. Terceira corrente entendendo que é possível, né? A colega está falando de crime contra a fé pública, né? Eu estou falando aqui de desacato, né? Tá um negócio meio que... né? Depois a gente fala sobre isso aí, né? Terceira corrente entende que é possível. É possível por quê? Porque, veja, o agente, aquele funcionário público, quando ele ofende um outro funcionário público, ele se despede da onde? Da função pública. Né? Ora, por quê? Porque não é uma atribuição do funcionário público. Olha só que lindo. Ofender um outro funcionário público. Então, quando ele ofende um funcionário público, ele está agindo como se particular fosse. E aí, como é crime do particular praticado com a administração pública, poderia encaixar. Que lindo, né? E veja a objetividade jurídica, né? O sujeito passivo, perceba quem é? É o Estado, é a administração pública, né? Veja, é a função pública. Entenderam ou não? Então há necessidade que seja superior ou que seja inferior. Né? Isso, inclusive, ofenderia o princípio da isonomia. Então perceba, e eu digo, é possível desacato entre o superior ofender o subordinado e o subordinado ofender o superior. Bacana? Tranquilo? Então, veja, importante isso, né? Então, desacato, esse é o posicionamento que vai para a sua prova, o posicionamento da doutrina majoritária e do STJ, do STF. É possível desacato entre funcionários públicos. Agora, não basta você falar, sim o quê? Cadê o fundamento? Tu não quer ser delegado, irmão? Ou você joga duro ou você não joga. Então não fica só com informaçõezinhas de Instagram. Terceira sessão, desacato, entendeu? Diferente da quinta turma. Unificou agora porque tinha divergência da quinta com a sexta. Agora é assim, mas você sabe o que é desacato? Você sabe se há possibilidade de desacato, há necessidade da presença do funcionário público? Você sabe? Hein? Você acha que pode ocorrer o delito de desacato eu encaminhando um e-mail para um funcionário público, ofendendo? Seria desacato? Não, porque há necessidade da presença do funcionário público. Professor, a presença sim, mas eu não estou dizendo face a face. Face a face não. Como assim, professor? Veja, presença. Eu posso desacatar o delegado de polícia frente a frente, não é isso? Falando, sou delegado, sou corrupto.
né? Ou eu posso chegar e o delegado de polícia está dentro da sala e eu gritar. Ele ainda está me vendo, mas eu estou lá no corredor. Ô, delegado corrupto! Eu tenho desacato. Veja, presença e não face a face. Entenderam ou não? A possibilidade ainda do desacato ocorrer em razão da função. Ele está, olha, não precisa se encontrar no exercício, mas em razão da função. Por carta não, né? Eu já falei aí que a necessidade da presença, né? Por carta não, e-mail também não seria desacato. Você teria injúria, desacato não. Isso. De e-mail caiu, se eu não engano, não caiu lá no Pará, né? Nem sei, tô falando. Tá, aí vem com outro exemplo. Aí o Tício está em casa, né? E ele tá em casa, passando na rua, encontra com o MEV. Oi, MEV, seu delegado corrupto. Eu tenho desacato? E ele está de folga. Entendeu, filho? É isso que você tem que saber. Não é que a terceira sessão, mas você sabe, você conhece o delito? Você é capaz de entrar nos detalhes? Você está pronto para ser delegado? Não é essa informação só não, irmão. Agora que você sabe que a terceira sessão entende que é possível, né? Que não há que se falar aí em norma supralegal, no controle de convencionalidade, não é isso? A gente vai falar isso no final da aula de desacato, lá no final, porque isso aí você tem que saber. E aí, o delegado passando na rua, e o delegado, seu corrupto. Tem desacato aí? Ele de férias. Eu tenho desacato. Porque é ofensa em razão da função. Entenderam ou não? Entenderam ou não? Então é isso. Agora, se eu vejo o delegado, né? Veja, ofensa em razão da função. Né? Então você tem que estar ligado. Aí você teria o desacato. Bacana? Tem que ficar muito ligado. Depois eu vou explicar. Amanhã a gente vai falar do desacato versus a injúria, né? Majorada lá em razão da ofensa, né? Do funcionário público. Tá? A gente vai falar isso aí. Senão aqui a gente acaba misturando as lives aqui, os assuntos. Mas isso que eu tô falando para vocês. Não fica só, que a terceira sessão entendeu, mas você conhece. Entendeu? Primeiro conhece o delito, tio. É igual que eu vou fazer amanhã. Primeiro a gente vai conhecer o delito. Entrar em detalhes. Né? Igual agora a gente abordou as 3 correntes. Depois disso a gente vai falar. Né? Sei, agora eu conheço o delito. Tá. O que o STJ entende desse delito? Porque agora eu conheço. Não adianta eu ficar, não, você já estudou? Você não parou para estudar. Não é isso? Na área, professor Fernando Cossito, né? Joga duro demais. Pessoal, então a pegada é essa aí, né? Beleza? Hoje eu quis, graças a Deus, rapaz, já bombou aqui fiquei feliz porque bombou a transmissão. Não é bombar de seguidores, não. Bombou que consegui fechar o que eu queria, né? Não caiu. Então agora vocês têm aí, legal, a parte 1 e parte 2 lá do delito de falsa comunicação de crime. E depois eu vou também analisar a acusação falsa. Beleza? E joga duro, né? Amanhã a gente vai falar acerca do desacato. Mas, são 2 lives, tá? Amanhã a gente não fecha desacato, não. São 40 minutos amanhã e mais 40 no outro dia, né? Porque eu não consigo fechar em uma live. São diversos detalhes aí. Beleza, galera? É isso aí, né? Jogou duro demais. Deixa eu pegar aqui e tal. O aulão adelante, né? Vamos correr para fazer a nossa inscrição lá no aulão adelante. Pessoal, outra coisa. Olha só, Código Penal. Caramba, você já viu lá, né? Você já viu quantos delitos? Professor, caramba, você sabe todos aqueles delitos? Cara, eu até estudei todos, mas eu tenho sempre que rever. Eu esqueço, entendeu? A sua cabeça assim também, filho. Você tem que estudar o que cai. Estuda o que cai. Delegado de polícia, estuda o que cai. O que vem na delegacia? Roubo, furto, lesão corporal, homicídio, estelionato, não é isso? Esses crimes, né? Esses crimes que estão sempre caindo aí, tá certo? Desacato, direto, né? Denunciação caluniosa, direto, não é isso? Calúnia, né? Olha, lesão corporal no âmbito doméstico, é isso, cara. Tu não tem que ficar igual um doido, estudando todos os artigos, todos os delitos do Código Penal, não. Até porque você não consegue lembrar de todos, entendeu? Agora, o carro-chefe, irmão, você tem que saber detalhes. Porque se cair numa questão, você tem que saber corrente, tem que saber tudo. Pra você falar assim, aqui não, aqui eu entendo, entendeu? Você tem que estudar com qualidade. Não pode ficar igual um doido estudando o Código Penal todo, não. Tá certo? Então você tem que conhecer. Né? Olha, não, deixa eu ir aqui. Não, esse delito é importante. O roubo, importante. A extorsão, importante. Entendeu? Crimes contra o patrimônio, filho, direto. Delegacia direto. Né? Crimes contra a vida direto.
né? Crimes contra a fé pública? Tem também, mas não são todos, né? Então, saca, você tem que ter, né? Sabe, não é só aqueles artigos que eu vou estar sempre, né? Você tem que saber as correntes, tem que saber tudo, meu irmão, né? Do roubo, por exemplo. Pô, aí você vai para uma prova discutível delegado, só sabe uma corrente. Você vai patinar, meu irmão, ele vai te passar por cima de você. Entendeu? É um delito que ocorre toda hora. O delegado, né, sabe, você está sempre em contato com aquilo. Entenderam? É isso que ele. É por isso que você vai nas provas aí. Você fica lá, de vez em quando cai um crime lá que seu concorrente também vai errar. É um crime que, sabe, eu não estudei bem, mas ele também não estudou. Agora, meu irmão, mete um delito de roubo num contexto para tipificar, dá mole para tu ver se ele não gabarita. E você fica aí, né, dando aquela viajada. Beleza, pessoal? É isso. Então vamos estudar com qualidade. Eu aqui, se você pegar as minhas lives aí, a gente fala aqui sobre os delitos que estão sempre caindo. Beleza? Não querendo ser melhor que ninguém, apenas um colaborador. Agora, se for para analisar um tipo penal, eu deixo dentro do esqueleto. É isso? A gente coloca no esqueleto aí. Não é porque eu sempre falo isso, né? Pablo, quem é isso? Pablo Vittar? Fala comigo, homem, mas não sei quem é. Né? Deve ser seguidor aí, ou seguidora, né? O nome Pablo, ele tem um cabelo grande, eu não entendi bem. Mas deve ser, se seguidora, joga duro demais. Obrigada, boa noite, jogou duro, mestre. É isso aí. Joga duro, guerreiro. Zacatem, corre não, hein? A aula vai ser top. Joga no YouTube que você vai saber. Pablo Vittar. Jaqueline Miranda, um beijo a Jaqueline Miranda na área. Há aulas do Zuc lá no canal YouTube, Alexandre Nino. Aulas do Zuc lá no canal Alexandre Nino, né? Entra lá no canal Alexandre Nino. Essas aulas estão lá no YouTube. O professor vem para Rio Grande do Norte em breve. Próximo aulão na Salvador também. E Mato Grosso, né? Mato Grosso, dia 8 de julho, em tese, né? E o que vai falar, pessoal? Já tô tonto aqui. Muita informação. E o aulão APM Bahia, no dia 5 de agosto. Olha lá, ó. Aulas do Ailton Zucchi no canal YouTube Alexandre Nino. As aulas estão lá. Valeu, galera. Vamos saber se a Polícia Federal está me investigando? Tem cada uma, mano. Jogador aí. Valeu, galera. Vocês ficam rindo, né? Valeu, galera. Um abraço. Adeus, focado, jogando duro. Tchau, tchau.